Os defeitos aparentes do mundo natural não indicam quaisquer defeitos correspondentes no caráter de Deus. As imperfeições observadas são meramente as interrupções momentâneas inevitáveis na projeção de um filme sempre em movimento, que é a infinitude. E são essas mesmas interrupções defeituosas da perfeição em continuidade que possibilitam à mente finita do homem material captar uma visão fugaz da realidade divina no tempo e no espaço. As manifestações materiais da divindade parecem defeituosas à mente evolucionária do homem, apenas porque o homem mortal insiste em uma visão dos fenômenos da natureza por meio dos seus olhos naturais, pela visão humana não ajudada pela mota moroncial, nem por meio da revelação, que é a substituta compensatória da mota nos mundos do tempo. E a natureza está desfigurada, a sua face de beleza tem cicatrizes, as suas feições ficaram murchas com a rebelião pela conduta errônea, pelo pensamento desviado das miríades de criaturas que são uma parte da natureza, mas que têm contribuído para a sua desfiguração no tempo. Não, a natureza não é Deus. A natureza não é um objeto de adoração. 3. O caráter imutável de Deus. Por um tempo grande demais, o homem pensou em Deus como um ser semelhante a si próprio. Deus não tem, nunca teve e nunca terá rivalidade ou ciúme do homem, nem de qualquer outro ser no universo dos universos. Sabendo que o Filho Criador pretendia que o homem fosse a obra-prima da criação planetária, que fosse o soberano da Terra inteira, quando Deus teve a visão do homem sendo dominado pelas suas próprias paixões mais baixas e viu o espetáculo da sua criatura prostrada diante de ídolos de madeira, de pedra, de ouro e diante da própria ambição egoísta, essas cenas sórdidas levaram Deus e os seus filhos a tomar-se de zelo e de cuidado pelo homem, mas nunca por rivalidade nem por ciúme do homem. O Deus eterno é incapaz de ira ou de raiva, no sentido que essas emoções humanas têm e como o homem entende tais reações. Esses sentimentos são mesquinhos e desprezíveis, são indignos de serem chamados até de humanos e mais ainda de divinos. E tais atitudes são totalmente alheias à natureza perfeita e ao caráter pleno de graça do Pai Universal. Uma parte muito grande da dificuldade que os mortais de Urântia têm de compreender Deus deve-se às consequências de longo alcance da rebelião de Lúcifer e da traição de Caligástia. Em mundos não segregados pelo pecado, as raças evolucionárias são capazes de formular ideias muito melhores do Pai Universal, pois os seus conceitos sofrem menos distorções, confusões e deturpações. Deus não se arrepende de nada que haja feito, que agora faça ou que venha um dia a fazer. Ele é onisciente, bem como onipotente. A sabedoria do homem vem das provações e dos erros da experiência humana. A sabedoria de Deus consiste na perfeição inqualificável, ilimitada do seu discernimento universal, infinito e irrestrito. E esse pré-conhecimento divino efetivamente dirige
o seu livre-arbítrio criador. O Pai Universal nunca faz nada que cause dor ou arrependimento subsequentes. Mas as criaturas volitivas, planejadas e feitas pelas suas personalidades criadoras nos universos remotos, pela própria escolha desafortunada dessas criaturas, algumas vezes causam emoções de pesar divino nas personalidades dos seus pais criadores. Todavia, embora o Pai não cometa erros, nem abrigue arrependimentos ou experimente o pesar, ele é um ser que tem uma afeição de pai, e o seu coração fica pesaroso, sem dúvida, quando os seus filhos falham em atingir os níveis espirituais que seriam capazes de alcançar com a assistência que foi tão livremente provida pelos planos da realização espiritual e pelas políticas de ascensão dos mortais nos universos. A infinita bondade do Pai está além da compreensão da mente finita do tempo. Por isso é que deve haver sempre uma forma de contraste com o mal comparativo, não o pecado, para a exibição efetiva de todas as fases da bondade relativa. A perfeição da bondade divina pode ser discernida pela intuição mortal imperfeita, apenas porque ela se destaca por contraste da imperfeição relativa das relações entre o tempo e a matéria nos movimentos do espaço. O caráter de Deus é infinitamente supra-humano e é por isso que essa natureza da divindade deve ser personalizada como o é nos filhos divinos, antes que possa ser captada com a fé pela mente finita do homem. (4) Como compreender Deus? Deus é o único ser estacionário, autocontido e imutável em todo o universo dos universos e para quem não há um lado exterior além, nem passado nem futuro. Deus é energia com um propósito, o Espírito Criador e vontade absoluta, atributos que são autoexistentes e universais. Posto que Deus existe por si próprio, ele é absolutamente independente. A própria identidade de Deus é inimiga da mudança. Eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável, mas até que vós tenhais alcançado o status do paraíso, não podeis nem mesmo começar a entender como Deus pode passar da simplicidade à complexidade, da identidade à variação, da quiescência ao movimento, da infinitude à finitude, do divino ao humano e da unidade à dualidade, e desta à trindade. Mas Deus pode assim modificar as manifestações da sua absolutez, pois a imutabilidade divina não implica a imobilidade. Deus tem vontade, Ele é a vontade. Deus é o ser da autodeterminação absoluta. Não há limites para as suas reações no universo, exceto aqueles que são autoimpostos, e os seus atos de livre-arbítrio são condicionados apenas pelas qualidades divinas e atributos perfeitos que caracterizam inerentemente a sua natureza eterna. Portanto, Deus está relacionado ao universo como ser de bondade final e, ainda, de vontade livre de infinitude criadora.
O Pai absoluto é o Criador do universo central e perfeito e o Pai de todos os outros criadores. Deus compartilha a personalidade, a bondade e inúmeras outras características com o homem e outros seres. A infinitude da vontade, entretanto, é apenas dele. Deus é limitado nos seus atos criadores apenas pelos sentimentos da sua natureza eterna e pelos ditames da sua sabedoria infinita. Deus pessoalmente escolhe apenas aquilo que é infinitamente perfeito. Daí a perfeição superna do universo central. E, embora os filhos criadores compartilhem plenamente a sua divindade e até mesmo algumas fases da sua absolutez, eles não estão completamente orientados por aquela finalidade de sabedoria que é a diretriz da infinitude da vontade do Pai. E, por isso, na ordem de filiação dos Micaéis, o livre-arbítrio criador torna-se mais ativo, mais plenamente divino, quase último, se não absoluto mesmo. O Pai é infinito e eterno, mas negar a possibilidade da sua autolimitação volitiva equivaleria a negar o próprio conceito de absolutez da sua vontade.